Segunda morte, ovoides, perispírito, corpo espiritual. O que é tudo isso? Nós vamos ver agora aqui no nosso canal. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júnior e hoje nós estaremos falando sobre esse assunto, sobre ovoide, sobre perispírito. Aproveita, se inscreve no canal e dá aquele super like para nós. No Livro dos Espíritos, página 23 e 24, para que Kardec possa nos esclarecer melhor sobre isso. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Na outra página, tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que prende o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, o corpo físico. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no mesmo estado normal, porém que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de perceber pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então é isso, pessoal. Ficou bem claro aqui no Livro dos Espíritos, né? Nós temos, então, o corpo físico, temos a alma e temos o perispírito, que é o que liga o corpo físico ao espírito, né? Então, é um veículo semimaterial, tá? Então, se ele é semimaterial, então significa que ele também é material. O perispírito, ele tem órgãos, ele tem dispositivos, ele tem vida. O perispírito é praticamente um corpo físico, só que em outra dimensão, tá? E do corpo físico, no corpo físico, nós participamos da vida do animal. Nós não somos só isso, dá para perceber, não é verdade? Nós temos também o nosso espírito, que nós participamos da vida espiritual. Nós temos, na verdade, vários corpos espirituais, corpos fluídicos, mas esse é um dos mais importantes, é o perispírito, que faz a ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual, possibilitando, inclusive, a vida e a consciência humana. Pessoal, então vamos lá onde acho que todo mundo está esperando, né? O que é ovoide? Né? Vamos lá, então, nessa parte aqui do livro Libertação, do Chico Xavier. Nós vamos tirar apenas uma parte para a gente poder estudar, certo? Como bons cientistas. Então, vamos lá. Ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sobre o nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano, variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam um movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com as perquisições do laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas, como que imantadas as irradiações que lhe eram próprias. E o seu amigo espiritual que estava com ele já tinha informado a ele que aquilo era a segunda morte. O que é a segunda morte? É a perca da forma do perispírito. Mas aí a gente vai ver mais para frente, o segundo slide ele vai dar uma explicação melhor a respeito de como se processa essa segunda morte. O que o espírito tem que fazer com o seu perispírito para poder perder a forma espiritual. Inclusive, esses ovoides eles são usados por seres obsessores, são colocados nos espíritos para aumentar a capacidade de influenciação deles sobre esses espíritos. E esse tipo de obsessão é um tipo de obsessão muito difícil de ser tratada. Mas vamos seguir. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus,
Os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma espiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se, gravitam em derredor das paixões absorventes, que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos imantam-se aos que se lhe associam nos crimes. Se os discípulos de Jesus se mantêm ligados a ele através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Pessoal, então, como nós podemos ver aqui no texto, libertação, esse circuito fechado de egoísmo, de orgulho, de busca incessante de prazeres, a busca só do eu, esse egocentrismo exacerbado humano, leva a esse processo de ovoidização, essa ligação, essa conexão que nós fazemos com o mal e com as trevas que existem dentro de nós mesmos, vai fazendo com que o espírito já é um ser obsediado, que realmente traz, já tem consigo também outros ovoides e espíritos grosseiríssimos que levam ele ao mal, a fazer o mal, a praticar o mal. Quando desencarna, ele não consegue manter a sua forma perispiritual. Ele tem, portanto, a chamada segunda morte. Ele perde a forma do perispírito e vira um ovoide. E com um pensamento fechado, um circuito fechado de ódio, de agonia, de dor, de sofrimento, dentro daquela faixa vibratória em que ele habitava. Esse ser se torna uma ferramenta muito importante nas mãos de seres espirituais das trevas, que utilizam esses ovoides para poder controlar pessoas, para poder perturbar e enlouquecer pessoas e cujo tratamento espiritual é muito difícil. Infelizmente, tratar pessoas que têm ovoides é muito complicado. Porém, Deus, na sua misericórdia, tem para nós, os médicos espirituais, nossos anjos guardiões, tem a prece, tem o arrependimento, e muitas pessoas conseguem, sim, lograr a cura, conseguem lograr a saúde depois de um tratamento espiritual numa casa espírita. Eu aconselho muito a vocês lerem o livro Libertação do Chico Xavier, tá? Porque a gente pega um pedacinho aqui, mas depois vocês vão à obra, se aprofundam, leiam a obra, porque realmente é maravilhosa, é uma obra muito boa. O Chico Xavier tem uma quantidade de livros que é para nós um verdadeiro presente dos céus, tá? Que completam, que aperfeiçoam o Consolador prometido, porque na natureza, na evolução humana, tudo é gradual, nada vem de uma vez, porque se toda a informação viesse de uma vez nas nossas cabeças, nós não suportaríamos, nós explodiríamos, né? Mas nós temos então todas essas informações e vamos aproveitá-las. Pessoal, então é isso, muito obrigado. Se você gostou, se inscreve no canal, dá aquele super like pra gente.